Bom dia. Nós vamos ler no capítulo 20 de João, do verso 19 até o verso 23, que diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Muito bem, temos aqui então o relato de quando Jesus, agora ressuscitado, aparece para os discípulos. A primeira pessoa para quem nós vimos que Jesus apareceu foi Maria Madalena, lá no sepulcro mesmo, aliás, fora do sepulcro. Agora, os discípulos reunidos, o texto diz, ao cair da tarde daquele dia, do primeiro dia da semana. Veja, o dia anterior foi o sábado, não é? Que os judeus guardavam como um mandamento do Velho Testamento. A palavra sábado, sabat, significa descanso. Mas nesse dia, no sabat, Jesus permaneceu no sepulcro. Jesus permaneceu na morte, no Hades, né? E agora o texto nos diz que ao cair da tarde, os discípulos estavam reunidos, mas eles não estavam reunidos no templo, ao ar livre, eles estavam reunidos numa casa e as portas da casa estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Logicamente, posteriormente nós vamos ter as perseguições contra a igreja, não é? E estando eles com as portas trancadas, diz o texto, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Como? Seguramente ele passou pelas portas, passou pelo teto, o seu corpo tinha um diferencial, não é? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que nós vamos ter corpos ressuscitados. Escrevendo também aos Coríntios, ele diz que serão corpos espirituais. Então, há um diferencial nesse corpo. Mas o texto também diz que depois de Jesus haver saudado a eles, dizendo, paz seja convosco, agora Jesus mostra as mãos e o lado, para que eles vissem que era ele mesmo, não é? Então eles viram, e se quisessem até apalpar, Jesus o deixaria. E o texto diz então que nesse momento alegraram-se ao verem o Senhor, o reconheceram, se alegraram. Eles já tinham tido notícia da ressurreição, mas da parte de Pedro e João, eles não tinham ainda notícia de que eles tivessem visto a Jesus, apenas Maria Madalena. Mas agora eles veem o Senhor, não é? E eles então são testemunhas oculares, e não só oculares, mas também testemunhas auditivas. Eles ouviram o que Jesus falou. E agora Jesus passa a dar ordens para eles. E Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E porque ele está enviando, ele dá autoridade. Aqueles que estão em Jesus, aqueles que creem em Jesus, recebem a autoridade do Senhor Jesus. Então o verso 22 diz que ele soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito. Só que o Espírito iria ser recebido mesmo 50 dias depois, mais ou menos. E Jesus diz para eles, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. O que significa isso? A autoridade de Jesus para proclamar a libertação, para proclamar, para trazer o resultado da obra de Jesus a favor das pessoas, às suas vidas. Em Cristo há perdão de pecado para a sua vida. Que Deus te abençoe.